Então, olá pessoal, meu nome é Bruno Rodrigues de Oliveira. Eu hoje venho aqui apresentar um mini curso para vocês sobre sequenciamento de RNA e algumas aplicações ao COVID-19, né? E já gostaria de agradecer, então, ao terceiro simpósio de biomedicina da Unifase pelo convite, né? Espero poder honrar com esse convite de vocês, é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. Né? Esse mini curso, então, vai ser ministrado por mim, né, Bruno Rodrigues de Oliveira, e meu irmão, Rafael Rodrigues de Oliveira, vai participar também, vai fazer uma participação especial aqui para a gente, tá? Então, falar um pouquinho sobre mim para vocês, tá? Eu comecei nessa minha jornada até hoje, em 2005, na FURG, né, Universidade Federal do Rio Grande, e onde eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado, e sempre trabalhei desde a graduação, desde o meu trabalho de conclusão de curso, né? Trabalhei com câncer, mais especificamente leucemia, né? E então continuei essa trajetória pelo mestrado e doutorado, onde eu me aprofundei um pouco mais assim nessa parte também que envolve o RNA-seq, né? E, e foi onde também eu conheci a professora Maiara, né, de vocês aí, que tive a honra, né, também de trabalhar junto por alguns anos, né, e a gente construiu muitas coisas bacanas juntos, e agora temos mais uma parceria aí, né, então. Bom, quando eu terminei a minha trajetória na FURG, né, terminei meu doutorado, eu fui, então, passar um tempinho aí na Bahia, né. Então, não foi muito tempo, assim, mas foram 4 meses, deu para conhecer um pouquinho. E morei em Ondina, né, para quem conhece ali, e inclusive foi lá que eu fui conhecer Morro de São Paulo, né, com a minha esposa, lá eu pedi ela em casamento, nesse local maravilhoso, né, o, e então a gente chegou a conhecer um pouco aí da Bahia, mas infelizmente a gente não teve a oportunidade de ir a Barreiras, né. Depois que nós voltamos então da Bahia, eu comecei tentar, né, fazer um pós-doc, onde apareceu essa oportunidade para ir para o Canadá, né. Então, só uma referência aqui para a gente, né, da minha cidade, assim, que é Rio Grande, né, teria que ir a Porto Alegre ainda, tudo mais, pegar um avião, mas é mais ou menos 9.000 quilômetros aqui do Canadá, tá, e do aeroporto de Toronto, né, onde eu vim parar. E então Barreiras está aqui do lado, né, representando. Também já fica um pouco mais perto, né, mas ainda 7.600 quilômetros, que dá um voo aí de 8 horas pelo menos igual. Para mim dá um pouco mais, né? Então, se for direto, é claro. Então é isso aí, né? Eu vim parar no estado de Ontário, tá? Que fica mais próximo já também dos Estados Unidos, né? A gente pode ver aqui no mapa, né? Tem o mapa todo dos Estados Unidos, todo o Canadá, aqui em verde e amarelo, e aqui em rosa, né? Que tá com a churada aqui em vermelho, a gente pode ver somente a província de Ontário, né? Se chama de província, né? Estado, mesma coisa, né? Então tem ali Toronto, sim, essa bolinha aqui perto, sim, né? Tá a cidade que eu tô morando agora, tô tendo a oportunidade de fazer esse pós-doc aqui, tá? Então aqui uma foto da universidade onde eu tô trabalhando, né?
Então, a universidade se chama Western, ou Western Ontário, né? Que fica então, na província de Ontário, na cidade de London, né? Que é o nome da cidade que eu tô. Existem várias cidades chamadas London, né? Pelo mundo, todas meio em alusão à da Inglaterra. Aqui não foi diferente. E é uma cidade muito bonita, né? Mais ou menos 400 mil habitantes. Muito arborizada, assim. Tem, com certeza, bastante neve no inverno aqui. Essas duas paisagens aqui são dentro da universidade, né? Tá? E, então, já estou aqui, né? Há 2 anos agora. Fechei faz poucos dias 2 anos, né? De Canadá e de pós-doc, né? Aqui. Então, alguma experiência já tenho por aqui. E então agora já vou começar conversando com vocês um pouquinho sobre sequenciamento, né? Sequenciamento de DNA, ou o cDNA, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas não tem como falar desse assunto sem a gente começar a falar sobre o método de Sanger, né? Que o Frederick Sanger, falecido em 2013, então não faz assim tanto tempo, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel por causa do sequenciamento, né? Por inventar um método que garantia a determinação de sequências de bases nucleotídicas, né? E até hoje a gente utiliza esse método, né? Todos os métodos mais avançados, eles minimamente têm como base, né? O método do Sanger. Então, ele é genial, né? E além de tudo, o cara ganhou 2, não contente, assim. Ele primeiro tinha ganhado, né, em 1958, um Nobel pela estrutura da insulina, né, sequenciamento de proteínas, e depois ele, em 1980, veio o DNA, que era um pouquinho mais complicado, né. Então, mais um pouquinho sobre a história do sequenciamento, né. Então, em 1867, foi o descobrimento do DNA, assim, que essa molécula, né, e que foi pelo Friedrich Miescher, e em 1909 a 40, né, a composição dos ácidos nucleicos, né, foi descoberta por Philippe Villeneuve. Então, tetranucleotídeos, ribose, desoxirribose, todas essas estruturas do DNA, né. Aqui eu só estou falando uma parte mais histórica, né, por enquanto, depois a gente vai entrar em algumas coisas disso, tá? E em 1950, então, a proporção de guanina para citosina, adenina para timina, né, e foi estabelecida, né, então pelo Edwin Chargaff, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Então, há uma proporção de G para C ali, A para T, entre os organismos, né, que varia, mas é uma proporção que vai ser meio fixa para cada espécie, né? Então, isso até é usado lá depois para quando a gente vai conferir se há alguma contaminação, por exemplo, nas amostras e tal, a gente consegue, a gente utiliza os conhecimentos desse cara aqui, né? E daí, então, em 1953, os famosos Watson e Crick, né? Para quem não conhece, né? Muito prazer. Eles são muito famosos na biologia, né? E desvendaram a estrutura do DNA, né? E então essa estrutura helicoidal, assim, que a gente conhece até hoje, mais ou menos foi o Watson e Crick que desvendaram. Se atribui também a outras pessoas, né? Inclusive mulheres que teriam participado, né, do estudo, mas eles ficaram os mais famosos, tá? E então, em 1977, um sequenciamento por degradação química, né? Enfim, foi mais um avanço, né? Então, o sequenciamento foi avançando, assim, foi uma história, né? Não foi um cara só que descobriu tudo, com certeza. Tá? Então, mais um pouquinho da história do sequenciamento, né? Então, em 1977, o método do Sanger, então, foi patenteado, né? Um dideoxirribonucleotídeos, vamos falar deles depois. Então, em 1970, o Sanger ganhou o Nobel, né, de Química. Aí, em 1982, o GenBank foi criado, né, que é um banco
de informações genéticas, onde todo mundo deposita sequências, né, de qualquer organismo ou parte, né, de genomas que a gente deposita nesse banco, né? Existem outros bancos também, Ansible, outros, mas o GenBank foi o pioneiro e ainda é um dos mais famosos, né? E então a gente tem tipo um banco de dados com informações genéticas de todos os organismos, todos não, né? Minto, mas de vários organismos, tá? E então em 1976, né, o ano que eu nasci, o sequenciador de DNA semiautomático foi lançado, o que foi um avanço muito interessante, né? Porque antes, imagina, antes dele ser semiautomático, que seja, era muito mais lento e dava errado, tinha que repetir, e era feito de uma maneira realmente muito corajosa, digamos assim, até. E em 1987, então, houve o desenvolvimento da PCR, que veio a ser muito importante, né? Não apenas para sequenciamento, até hoje tem milhares de utilizações, tá? Mas foi fundamental também para o sequenciamento, né? Que é a reação em cadeia da polimerase, tá? E aí o mais famoso por essa descoberta foi o Kary Mullis, né? E teria um conjunto, né? Parceria com Fred Falona, mas o Kary Mullis é o mais famoso. Tem uma foto dele aqui com uma prancha, não é à toa, né? Dizem as histórias, né? De que ele estava surfando, então ele via as ondas passarem na arrebentação, então via uma série de ondas, né? E dali ele tirou a sacada para inventar a PCR, né? E a gente vai ver um pouquinho melhor, assim, sobre a PCR agora. Vocês vão ver que faz todo sentido, né? Então, tem por isso essa foto dele com esse pranchão, assim, tá? Então, depois, em 1990, né, surgiu um método, né, para a gente comparar, alinhar sequências e conseguir ver se elas batem ou não, né? Eu tenho aqui uma sequência de uma proteína. Será que ela é parecida com outras? Ou eu quero jogar essa sequência aqui no banco, eu quero ver com o que ela é similar, né? Então surgiu o BLAST, né, que é uma ferramenta de alinhamento local, né, por busca, né, de alinhamento local, tá? Então foi para o Steven Altucher. Extremamente usada ainda até hoje para a gente conferir, né, as sequências, para a gente fazer todo até o sequenciamento de última geração ainda requer muito essas ferramentas, né? Tu vê que geniais esses caras, né? Ter essa sacada lá atrás. Então, em 1995, o primeiro genoma bacteriano foi sequenciado, né? Que foi do vírus da influenza, né? E em seguida, era pequenininho, né? Por sinal, por isso que conseguiram na época. 2001, desculpa, o primeiro rascunho de um genoma humano é publicado. Então, tipo, não estava completo ainda, né? Mas quase completo. Então, a gente seguiu inserindo depois informações no projeto do genoma humano, mas em 2001 já foi um ponto de partida, tá? Em 2004, a tecnologia de sequenciamento de nova geração é iniciada, tá? Então, aí muitas coisas foram avançando, né? Mas até aqui já foram todos os precursores, vamos dizer assim, de tudo que a gente vai ver, tá? E então vamos lá. Sequenciamento, então, né? Tudo começa com sequenciamento de RNA, que a gente vai falar mais, tá? A gente extrai, então, o RNA das células, né? Que basicamente a gente arrebenta as membranas e faz com que saia o RNA, né? De uma forma mais específica, purifica ele, tudo mais, depois faz o cDNA, tá? O cDNA nada mais é do que uma molécula mais estável que tem a mesma informação do RNA, tá? Para não entrar em muitos detalhes agora. Então, a gente precisa dessa molécula para fazer a PCR, certo? Então, mas ela tem a mesma informação, tá? Do RNA. Depois que a gente faz a PCR, a gente faz uma técnica chamada de eletroforese, que a gente corre num gel
o produto, né, dessa PCR. A gente vai com calma aqui, vai conversando sobre, né? Só estou primeiro mostrando um panorama geral, tá? Depois que a gente já correu no gel, verificou o tamanho das amostras e tudo mais, a gente vai para o sequenciamento. Aí pode estar ocorrendo de mais de uma forma, né? O clássico, né? O sequenciamento Sanger ou o RNA-seq, tá bem? E depois a gente então faz a análise das sequências obtidas. E aí entra a bioinformática, né? Que é um mundo que está se desenvolvendo muito e cada vez mais está sendo necessário profissionais nessa área, tá? Então aqui uma das primeiras partes ali que eu comentei com vocês é a eletroforese, tá? Só mostrando para quem não tem nenhuma familiaridade, talvez, né? A gente coloca as amostras num pocinho, um gel de agarose aqui, tá? Que ele é neutro, ele não vai interferir nas amostras. E essa câmara de eletroforese, ela faz o DNA migrar do polo negativo para o positivo, né? Porque o DNA tem uma carga residual, então, que permite isso, tá? E aí, então a gente aplica uma carga negativa, o DNA corre, tá? Nesse gel, então as amostras ficam paradas aqui pelo meio, dependendo do tamanho que elas tiverem, certo? A gente pode estar vendo um vídeo agora aqui, tá? Que vai ilustrar bem isso que eu estava falando. Então, aplicou as amostras aqui nos primeiros poços, tá? Nesses pocinhos. E a gente vai ver como elas vão migrando no gel, tá bem? Então, ó, começou, né? Aqui na número 1, número 5, né? E 9, a gente tem o que chama de marcadores, né? Que já são fragmentos, né, com tamanho conhecido, para a gente justamente ter uma referência, certo? É aqui no 3, 4, 7 e 8, é algum produto qualquer de PCR, tá? E ele vai ter um tamanho, a gente vai saber o tamanho dele, porque a gente vai estar comparando aqui com a sequência que tem no lado, tá? Com esses marcadores chamados, certo? Então, com menor eles forem, eles vão ficar mais presos, ficariam presos aqui em cima, né? Porque eles demorariam mais a migrar pelo gel, né? Eles são mais pesados, têm mais carga, certo? Quando eles são mais leves, como é o caso aqui, eles vão vir cá para baixo, assim, né? Esse aqui deve ter em torno de 100 pares de base, né? Para quem conhece um pouco, certo? Então, só para a gente ilustrar, assim, para quem nunca viu, de repente pode estar observando, e até talvez para quem já conhece, nunca tenha visto assim, né, um vídeo, é bem bacana a gente dar uma olhada, tá? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia do que acontece, né, na PCR, tá? A gente começa com uma molécula, tá? Depois vai dobrando, vai sempre meio que dobrando, né? Então, no segundo ciclo, nós temos duas, terceiro ciclo 4, 8, 16, 10 ciclos depois, 1024, depois 1 milhão e uns quebrados, tá bem? E a gente faz normalmente até 30 e poucos ciclos, 40, quem sabe, dependendo, tá? E também não pode fazer muito mais do que isso, porque a gente ficaria já sem os reagentes, né? Para PCE continuar, tá? Então, só para ter uma ideia, assim, de tamanho, para que serve. E é isso aqui que o Kerry Mullis, lá que a gente comentou no início, ele ilustra, ele pensou, né, teve a sacada, ele quis fazer exatamente isso aqui, né, ele quis pegar uma onda, vem as séries aqui, né, ele pensou nessas séries, assim, se repetindo, né, e as ondas vindo, então, mesma coisa que esses fragmentos, esses produtos de PCR se amplificando, tá? Então, falando um pouquinho melhor, né? Então, o que que é a reação de PCR? E até já posso aproveitar para mostrar para vocês, né? A PCR com os componentes para a gente fazer o sequenciamento, né? Então, primeiro do lado esquerdo aqui, né? A gente vai ter magnésio e a enzima polimerase,
A enzima polimerase é quem vai colocando novas bases, né? Espichando a sequência, tá? Então, o magnésio atua como substrato dessa enzima, tá? Tem sempre um tampão para o pH e tudo mais ocorrer de forma ótima. E aqui a gente tem os DNTPs famosos, né? Que são os desoxirribonucleotídeos, né? Então, a gente tem o DC, DG, DA, DT, né? Então tem todas as bases ali representadas. E aí que são os primers, tá? Esses primers vão ser utilizados para serem guias, né? Do que vai ser sequenciado, então, do que vai ser amplificado, tá? E sempre tem um pouquinho de água. Aqui só estou falando dos componentes, tá? A gente vai ver melhor isso tudo junto já, tá? Então, aqui do lado direito, a única diferença é que a gente tem os dideoxirribonucleotídeos, tá? Que foi o método que o Sanger inventou. Esses dideox, eles têm uma marcação, então eles são diferentes dos desoxirribonucleotídeos, e quando a reação chega num desses, tá? Ela para. E é assim que ocorre o sequenciamento, porque a gente vai ter vários fragmentos de tamanhos diferentes, tá? Onde chega num desses, ela para. Tá tudo ali misturado, né? Mas por probabilidade vai chegando um primeiro. E quando chega num desses, a sequência não consegue seguir se multiplicando como aqui, né? Ela vai travar. A polimerase não consegue seguir colocando mais nada, tá? Então, vamos ver se isso está muito grego, né? Então, vamos aqui só mostrando, né, a diferença do dideoxi, né, para o desoxirribonucleotídeo. Então, um tem um OH, uma extremidade na 3' e o outro não tem. Então, a polimerase precisa desse OH aqui para continuar inserindo base. Quando não tem, né, quando entra um DNTP, que é o do sequenciamento, ela para, tá? Então é assim que ela é interrompida e a gente sabe que tem vários fragmentos de tamanhos diferentes depois, tá bem? Então, aí aqui só mostrando como é que então ocorre a PCR, né? A PCR tem mais ou menos 30 ciclos, né, de 3 etapas sempre. Mais ou menos 1 minuto de desnaturação, onde essa fita aqui, ela se abre, né? Depois, o segundo é o anelamento, com essa fita aberta, vem os primers, tá? Que a gente viu ali antes, eles vão se anelar em regiões específicas, tá? E aí, entre um primer e outro, a polimerase faz a extensão, né? Que é a outra parte. Então, a 60 graus, por aí, né? Os DNTPs vão sendo colocados pela polimerase, certo? Vamos ver um videozinho para mostrar isso acontecendo? Acho que fica mais didático, né? Então, subiu para 94, 95 ali, separou, tá? Aí esse é o primeiro ciclo. Depois, 55 coloca os primers, tá? Um cada lado. E agora vocês vão ver a polimerase, os DNTPs vão, ó, espichou cada um para um lado, tá? Então agora volta a 95, volta a 55. Então a gente vai sempre fazendo, são ciclos e ciclos se repetindo, tá? 94 abre, 55 coloca os primers, 66 faz a extensão, a polimerase vem e coloca mais, preenche com bases e aonde os primers marcaram, tá bem? Bom, para quem não conhecia muito, assim, tá? Já teve uma ideia do que é uma PCR, né? Espero que todos tenham uma oportunidade de um dia fazer no laboratório, né? Quem já fez, espero que já tenha entendido, né? Então, tudo. E, bom,
Aí, para que serve, então, aqueles DNTPs? Eu tinha comentado antes com vocês que tem esses dideox, que eles, lembram, eles não têm aquele OH, eles têm um Hzinho e a reação não continua a partir dali, né? A polimerase não consegue seguir colocando base, certo? Então, a gente vai ter esses fragmentos pequenininhos, assim, ó, tá? De diferentes tamanhos, porque é onde parou, ó. Aqui, o primeiro em rosa era um DDGTP, né? Então, entrou aqui um DNTP marcado, não segue fazendo. Então, a gente vai ter vários fragmentos, né? Vários tamanhos aqui diferentes. E esses tamanhos são lidos depois por um sequenciador automático, tudo mais, que a gente já viu a história, né, disso, né? Passa por um capilar e então a gente consegue detectar, né, qual essa sequência, porque a gente tem esses tamanhos diferentes, né? Vai mostrando um por um, vai passando um por um, sequências com tamanhos distintos por um capilar, certo? Então, a gente consegue montar depois a sequência, né? Aqui está um gráfico que é muito utilizado para representar essa sequência, tá? Aqui só mostrando letrinhas, então, né? Para a gente talvez entender um pouquinho melhor. Então, a gente para num A, depois para num T, G, C, e é isso que a gente consegue entender. Esses tamanhos diferentes aqui fazem com que a gente entenda. A sequência era essa, no fim, ó. A, C, T, C, A, G, entendeu? É assim que funciona a base, né, do sequenciamento de Sanger, né, do velhinho, que ele é famoso. Então,